O futebol americano não para de crescer no Brasil. De acordo com a última pesquisa do Global Web Index, nós temos o terceiro maior público do mundo. Mas nem sempre foi assim. Em 1969, a TV Tupi transmitiu alguns jogos da NFL. Só que essas partidas duraram pouco mais de um ano. O futebol americano chegou à TV brasileira no finalzinho dos anos 60, 1969 mais especificamente, quando a TV Tupi, que era a grande emissora de TV do Brasil na época, e ela recebeu um monte de fitas de jogos da NFL. E assim, a tendência era que alguém olhasse aquelas fitas e falasse, não, o que é isso? Joga fora. Mas por uma sorte, né, das pessoas que gostam de esportes, essas fitas foram parar na mesa de um narrador chamado Walter Silva, que era conhecido como Pica-Pau. E ele vendo aquelas fitas daquele esporte maluco que ninguém conhecia no Brasil, em vez de jogar fora, ele falou, não, vamos pôr isso no ar. Isso durou até o final do ano de 1970, e não continuou depois porque a TV Tupi acabou não se interessando por pagar os direitos que a CBS cobrava, né? Mas foi uma semente aí que depois começou a crescer mais tarde, né, nos anos 80, principalmente com o Luciano do Vale na TV Bandeirantes. Desde então, o esporte vem ganhando cada vez mais brasileiros. Dados da ESPN apontam um avanço de 800% na audiência só nos últimos 3 anos. Já o esporte interativo mostra que o futebol americano tem a segunda maior audiência do canal. Para Paulo Mancha, o motivo é simples. O crescimento do futebol americano no Brasil, tanto em termos de audiência na TV quanto em termos de prática, ele foi explosivo aí nesses últimos 7, 8 anos. E para mim é muito simples a razão disso. Ele está acompanhando, na verdade, a difusão da TV a cabo. A TV a cabo, a TV por assinatura, teve um grande crescimento nesses últimos anos e isso permitiu ao brasileiro ver e conhecer o futebol americano. O futebol americano ele é um esporte apaixonante. Mas nem tudo são flores. São mais de 100 equipes espalhadas pelo Brasil, quase todas formadas por atletas que bancam o próprio equipamento e treinam no seu tempo livre. Os campeonatos deixam a desejar, com uma agenda instável e com pouco apoio ou patrocínios. Eu acho que ainda as equipes basicamente são independentes, quase elas que se bancam, algumas têm ajuda, mas são poucas. Se a gente for olhar quantas equipes tem no Brasil inteiro, a maioria é bancada pelo próprio jogador, né? E é um esporte que tem muito gasto. A gente precisa de técnicos, a gente precisa de jogadores, a gente precisa desses equipamentos de treino que eu já tinha mencionado, para fazer o futebol americano evoluir cada vez mais. A hora que todas as equipes conseguirem ter isso, aí a gente vai ter um crescimento nacional. O que existe ainda no Brasil, que precisa ser sanado, são assim, existe uma heterogeneidade aí, né? Enquanto você tem, às vezes no mesmo campeonato, numa mesma liga, você tem uma equipe muito bem organizada, muito certinha, e você já tem aquela que ainda tem um perfil de juntada de amigos, né? Que se juntaram e não tem ainda aquele modus operandi do profissionalismo. E mesmo com tantas barreiras, os jogadores continuam acreditando no futuro do futebol americano, quebrando tecos para que o esporte avance cada vez mais jardas. Acredito que o futebol americano está crescendo no Brasil todo e muitos times estão melhorando, e isso é bom para todo mundo. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Daqui 5, 10 anos o nível vai estar muito mais alto. Hoje quem está começando com 10 anos de idade, daqui 8 anos vai estar com 18 e vai estar voando dentro de campo. Então acho que a gente vai estar fazendo bonito daqui para frente. Primeiro que a diversidade de atleta é muito legal. Eu que sou mais pesado posso jogar, o cara que é magro pode jogar, o baixo pode jogar, o alto pode jogar. Então ele é um esporte muito coletivo, muito diferente de qualquer outro. Isso me fascinou. Assim, quando eu entro no campo, sinto o cheiro dessa grama, é como se fosse um sonho meu sendo realizado, sabe, a cada dia. Então assim, pra mim não tem explicação, é futebol. Tudo se trata sobre futebol. E só jogando pra saber o quanto ele mexe contigo, sabe?